Conta um Conto apresenta de Stephen King, O Homem do Cortador de Grama. Voz e interpretação, Marcelo Fávaro. Em anos passados, Harold Perkett sempre se orgulhara do seu gramado. Possuía um grande cortador de grama lawnboy prateado e pagava ao garoto que morava logo abaixo do quarteirão $5 por vez para apará-lo. Naqueles dias, Harold Perkett acompanhava os Red Sox de Boston no rádio com uma cerveja na mão e tinha a certeza de que havia um Deus no céu e que tudo ia bem no mundo, incluindo o seu gramado. Mas, no ano passado, em meados de outubro, o destino pregara uma peça de mau gosto em Harold Perkett. Enquanto o garoto aparava a grama pela última vez na estação, o cachorro dos Kastenmeier perseguira o gato dos Smith, que fora parar debaixo do cortador. A filha de Harold vomitara meio litro de Colwide de cereja no macacão novo e sua mulher tivera pesadelos durante uma semana depois daquilo. E embora tivesse chegado após o ocorrido, ela chegara bem a tempo de ver Harold e o garoto de cara esverdeada limpando as lâminas. A filha deles, e a senhora Smith, acompanhavam tudo chorando. E embora Alicia tivesse feito um intervalo longo o suficiente para trocar o macacão por um par de calças jeans e um daqueles detestáveis suéteres apertados, estava apaixonada pelo garoto que aparara o gramado. Depois de uma semana ouvindo sua mulher lamentando-se e choramingando na cama ao lado, Harold decidiu se livrar do cortador de grama. Na verdade, supunha que não precisava de um cortador de grama. Contrataram um garoto este ano. No próximo, simplesmente contrataria um garoto e um cortador de gramas. E talvez Carla parasse de choramingar durante o sono. Talvez ele até conseguisse transar outra vez. Então, levou o Lawn Boy prateado até o posto de gasolina Sunoco do Phil, que tentou regatear o preço. Harold voltou para casa com um pneu Kelly novinho em folha e um tanque cheio de gasolina aditivada. E Phil colocou o Lawn Boy prateado perto das bombas de gasolina, com um cartaz de vende-se escrito à mão. E neste ano, Harold simplesmente ficava adiando a contratação necessária. E quando finalmente resolveu chamar o garoto do ano passado, sua mãe disse-lhe que Frank fora estudar na Universidade Estadual. Harold sacudiu a cabeça, surpreso, e foi até a geladeira pegar uma cerveja. O tempo voava, não é mesmo? Meu Deus, se era! Adiou a contratação de outro garoto durante todo um mês de maio e depois de junho, enquanto os Red Sox continuavam a amargar um quarto lugar. Sentava-se na varanda nos fundos no fim de semana e observava de mau humor uma progressão infinita de rapazes que ele nunca vira antes aparecer e balbuciar um rápido oi antes de levar a sua formosa filha para um reduto local de namorados. E a grama crescia e verdejava maravilhosamente. Fora um bom verão para a grama. 3 dias de sol seguidos por um dia de chuva suave, com a regularidade de um relógio. E em meados de julho, o gramado parecia mais uma campina do que um quintal de uma casa de subúrbio. E Jack Kastenmeier começara a fazer todo tipo de piada, extremamente sem graça, a maioria delas aludindo ao preço do feno e da alfafa. E Jenny, a filha de 4 anos de idade de Don Smith, começava a se esconder ali quando havia mingau de aveia no café da manhã ou espinafre no jantar. E um dia, no final de julho, Harold saiu para o pátio quando o jogo já terminava e viu uma marmota petulantemente sentada no caminho de pedras coberto pela grama crescida. Concluiu que o momento chegara. Desligou o rádio, apanhou o jornal e abriu-o nos classificados. No meio da coluna de serviços do meio expediente, encontrou o seguinte: aparo gramas, preço razoável e o número do telefone. Harold telefonou para aquele número esperando ser atendido por uma dona de casa ocupada com um aspirador de pó, que
que chamaria o filho com um berro. Em vez disso, uma voz estritamente profissional disse: "Serviço de jardinagem pastoral, em que posso servi-lo?" Cautelosamente, Harold disse à voz como a jardinagem pastoral poderia ajudá-lo. As coisas haviam chegado àquele ponto, então. Será que os cortadores de grama estavam começando seus próprios negócios e contratando serviços de escritório? Perguntou à avó sobre os preços, e a resposta foi até uma cifra bem razoável. Harold desligou com uma insistente sensação de desconforto e voltou para a varanda. Sentou-se e ligou o rádio. Ficou olhando para o seu gramado viçoso, enquanto nuvens de sábado lhe deslizavam devagar pelo céu azul. Carla e Alicia tinham ido visitar a sogra, e a casa era toda dele. Seria uma agradável surpresa para ela se o garoto que viesse cortar a grama terminasse antes delas voltarem. Abriu uma cerveja e suspirou, quando Dick Drago fez uma jogada ruim e ainda acertou o rebatedor. Uma brisa ligeira soprava pela varanda coberta com a tela. Grilos crilavam suavemente na grama alta. Harold resmungou alguma coisa desagradável a respeito de Dick Drago e depois cochilou. Acordou num sobressalto meia hora mais tarde, com a campainha tocando. Derrubou a cerveja ao se levantar para atender. Um homem num macacão de brim sujo de grama estava parado em frente ao alpendre, mastigando um palito de dente. Ele era gordo. A curva de sua barriga inflava o macacão azul a tal ponto que Harold teve a impressão de que ele engolira uma bola de basquete. "Pois não, Harold Parkett?" perguntou, ainda tonto de sono. O homem sorriu, rolou o palito de um canto da boca para o outro, ajeitou os fundilhos do macacão e, em seguida, empurrou o boné verde de beisebol para o alto da testa. Havia uma mancha recente de óleo de motor na aba do boné. E ali estava ele, cheirando a grama, terra e óleo, sorrindo para Harold Parkett. "A pastoral me mandou, companheiro", disse ele jovialmente, coçando a virilha. "Você ligou, não ligou?" "Não ligou, companheiro." Ele continuava a sorrir incessantemente. "Ah, a grama? Você?" Harold encarou-o estupidamente. "Eu." O homem do cortador de grama soltou uma gargalhada no rosto de Harold, ainda inchado de sono. Harold afastou-se desajeitadamente. O homem do cortador de grama avançou com passos pesados. Em sua frente, atravessando o vestíbulo, a sala e a cozinha, e saindo pela porta dos fundos. Agora, Harold conhecera o homem e estava tudo bem. Vira aquele tipo antes, trabalhando para o departamento de obras sanitárias e com as equipes de conservação da estrada na barreira do pedágio. Sempre com um minuto de sobra para se apoiar nas ferramentas e fumar o seu Luke Strikes ou o seu Camels. E olhando para você como se fosse o sal da terra, capazes de lhe pedir 5 pratas emprestadas ou dormir com sua mulher na hora em que desejassem. Harold sempre tivera um certo medo de homens como esse. Eram sempre bem morenos de sol, tinham sempre muitos pés de galinha ao redor dos olhos, e eles sempre sabiam o que fazer. "O gramado dos fundos é a parte principal", disse ele ao homem, inconscientemente engrossando a voz. "É quadrado e não há obstruções, mas cresceu bastante." Sua voz falhou enquanto, voltando ao registro normal, e ele se descobriu pedindo desculpas. Sinto tê-lo deixado de lado." "Ah, não tem problema, companheiro. Tá tudo tranquilo, tudo jóia." O homem do cortador de grama sorriu para ele com 1000 piadas de caixeiro viajante nos olhos. "Quanto mais alto, melhor. Solo saudável. É isso que você tem por Circe. É o que eu sempre digo." "Por Circe?" O homem do cortador de grama esticou a cabeça para o rádio. Ian Stransky acabava de perder a jogada. "Fã dos Red Sox? Eu torço pelos Yankees." Voltou para dentro de casa com seus passos pesados, indo até a entrada da frente. Harold observou-o com amargor. Voltou a sentar-se e olhou por um instante acusatoriamente a poça de cerveja debaixo da mesa, com a lata derramada de Coors no meio.
Pensou em apanhar um pano de chão na cozinha, mas decidiu deixar tudo como estava. Não tem problema, tudo tranquilo. Abriu o jornal na parte de finanças e deu uma olhada criteriosa nas cotações com que a Bolsa de Valores fechara o pregão. Como um bom republicano, considerava os executivos de Wall Street por trás daquelas colunas de números no mínimo semideuses. Por Circe? Por que ele falou por Circe? E por 1000 vezes desejara entender melhor a palavra, da forma como ela tinha sido transmitida no alto da montanha, não em tábuas de pedras, mas em abreviações enigmáticas como P/C, Ahem e alta de 2/3 sobre 3,28. Certa vez comprara criteriosamente 3 cotas numa companhia chamada Midwest Bison Burgers e que falira em 1968. Perdeu todo o seu investimento de $75. Agora, pelo que entendia, hambúrgueres de bisão eram uma futura sensação. A próxima onda. Discutira isso com Sonny, o barman da Goldfish Bar. Sonny dissera a Harold que seu problema era ter estado 5 anos à frente do seu tempo e que ele deveria... Um ruído súbito e ensurdecedor arrancou-o de um novo cochilo que começava a mergulhar. Harold ficou em pé num salto, derrubando a cadeira e olhando ao redor desvairadamente. Isso é um cortador de grama? Harold Parkett perguntou às paredes da cozinha. Meu Deus! Isso é um cortador de grama? Ele atravessou a casa correndo e olhou pela porta da frente. Não havia nada lá fora, além de uma surrada van verde com as placas Jardinagem Pastoral Limitada, pintadas na lateral. O rugido vinha agora dos fundos. Harold apressou a casa correndo outra vez e rompeu na varanda dos fundos e se deteve paralisado. E era obsceno. Era uma visão grotesca. O antigo cortador de grama, vermelho, movido a motor, que o homem trouxera na van. Meu Deus, ele estava funcionando sozinho. E ninguém o empurrava. Na verdade, não havia ninguém num raio de 1,5 metro de distância dele. Corria de um modo quase febril, cortando seu caminho em meio à desafortunada grama do quintal de Harold Parkett, como um demônio vermelho vingador saindo diretamente do inferno. Berrava e roncava e expelia fumaça azul e oleosa numa espécie de intensa loucura mecânica que deixou Harold doente de pavor. O cheiro desagradável de grama cortada pairava no ar como um vinho azedo. Mas a verdadeira obscenidade era, sem dúvidas, o homem do cortador de gramas. O homem do cortador de gramas tirara as roupas até a última peça, e elas estavam dobradas cuidadosamente no bebedouro de pássaros vazio que ficava no centro do gramado nos fundos. E ele estava lá, nu e sujo de grama. Andava de 4, mais ou menos 1,5 metro atrás do cortador, comendo a grama cortada. Gente, um sumo verde escorria pelo seu queixo, sabe? Até a sua barriga caída. E a cada vez que o cortador de grama fazia uma curva num canto, ele se levantava e dava um pulinho esquisito antes de se prostrar outra vez. Pare! Harold Parkett gritou. Pare com isso! Mas o homem do cortador de gramas não lhe deu a menor atenção. E seu estridente colega vermelho não diminuiu a velocidade. E na verdade pareceu aumentá-la. E sua grade de aço niquelado parecia mostrar os dentes num sorriso laborioso para Harold ao passar, rugindo. Então Harold viu a marmota. Ela devia estar escondida, completamente aterrorizada, logo à frente do cortador de grama, na faixa prestes a ser ceifada. Bem, ele, na verdade, disparou como um raio pelo trecho de grama já cortado
buscando a segurança da varanda. Um pequenininho vulto marrom tomado pelo pânico. E o cortador de grama fez a curva, rugindo e uivando, passou por cima da marmota, cuspindo em seguida um rastro de pele e entranhas que fez Harold se lembrar do gato dos Smith. Destruída a marmota, o cortador de grama voltou ao seu trabalho principal. E o homem do cortador de grama rastejava rapidamente atrás, comendo toda a grama. E Harold estava paralisado de terror, claro. Ações, títulos, hambúrgueres de bisão, tudo havia sido esquecido. Chegava a poder ver aquela imensa barriga caída se expandindo. E o homem do cortador de grama fez uma curva e comeu a marmota. Foi então que Harold Parkett se inclinou para fora da porta de tela e vomitou sobre as ilhas. O mundo ficou cinza e subitamente ele se deu conta de que estava desmaiando e que havia desmaiado. Desabou de costas dentro da varanda e fechou os olhos. Alguém o acudia. Era Carla. Ele não lavara os pratos nem esvaziara o lixo. E Carla ficou muito zangada com isso, mas tudo bem, contanto que ela o acordasse, o despertasse do horrível sonho que estava tendo, trazendo-o de volta ao mundo natural, o mundo normal. E Carla, que também era tão normal e boazinha como a sua cinta Playtex, com o seu rosto dentuço. Um rosto dentuço, sim, mas não o de Carla. Carla tinha dentinhos frágeis como de um esquilo, mas aqueles dentes eram peludos. Pelos esverdeados cresciam naqueles dentes projetados para frente. Pelos que se pareciam com... Meu Deus! Grama. Você desmaiou, companheiro, certo? O homem do cortador de grama estava debruçado sobre ele, sorrindo com seus dentes peludos. Seus lábios e seu queixo também eram peludos. Tudo era peludo e verde. O quintal fedia grama e gasolina num silêncio demasiadamente súbito. E Harold sentou-se bruscamente e olhou para o cortador de grama desligado. E toda a grama havia sido cuidadosamente aparada, e não haveria necessidade de remover os restos. Harold notou nauseado, se o homem do cortador de grama deixara escapar uma só folha cortada, ele não conseguia vê-la. Olhou de soslaio para o homem do cortador de grama e fez uma horrível careta, claro. Ele ainda estava lá, nu, e gordo, e aterrorizante. E filetes de sumo verde escorriam pelo canto da sua boca. O que é isso, Harold? Perguntou suplicante. O homem gesticulou com o braço, um ar benigno para o gramado. Isso, bem, é uma novidade que o chefe está experimentando. Funciona bem a beça, companheiro. Matamos 2 coelhos numa cajadada só. Continuamos a seguir até o estágio final. E ainda por cima ganhamos dinheiro para sustentar nossas outras atividades. E você está entendendo o que eu quero dizer? É claro que de vez em quando nos deparamos com um cliente que não compreende. Algumas pessoas não respeitam a eficiência, não é mesmo? Mas um sacrifício sempre agrada ao chefe. Meio que deixa as engrenagens lubrificadas, se é que você me entende. Harold não disse nada. Uma palavra ecoava sem cessar em sua mente, e essa palavra era sacrifício. Viu mentalmente a masmorra ser expelida por baixo do velho cortador de grama vermelho. Levantou-se devagar, como um velho paralítico. Claro, disse. E só o que conseguiu dizer foi uma frase de um dos discos de folk rock da Alicia. Deus abençoe a grama. O homem do cortador de grama deu uma palmada na coxa rosada, como uma maçã no verão. Essa foi boa, companheiro.
Pra dizer a verdade, essa foi ótima. Eu estou vendo que você pegou o espírito da coisa. Tudo bem se eu anotar isso quando eu voltar pro escritório? Pode até me conseguir uma promoção. Claro, o Harold disse, recuando em direção à porta dos fundos e lutando para conservar o seu frágil sorriso no rosto. Vá em frente e termine o serviço. Eu acho que você... Bom, eu vou tirar uma soneca. Claro, companheiro, o homem do cortador de grama disse, erguendo-se pesadamente. Harold notou a esquisita fenda. Uma fenda grande entre o dedão e o segundo dedo dos seus pés. Quase como se estes fossem bem... pareciam cascos. A princípio todo mundo fica meio surpreso, o homem do cortador de grama disse. Você vai se acostumar. E ele observou atentamente o vulto corpulento de Harold. E na verdade, viu, doutor? É capaz até de você querer experimentar, viu? O chefe está sempre de olho em novos talentos. O chefe? Harold repetiu, com a voz quase sumindo. O homem do cortador de grama deteve-se no último degrau e lançou um olhar tolerante para Harold Perkett. Bem, companheiro, ora, achei que você já tivesse te adivinhado. Deus abençoe a grama e tudo mais. Harold fez que não com a cabeça cautelosamente, e o homem do cortador de gramas riu. Pan é o chefe. Ele deu um passinho saltitante sobre a grama recém-cortada, e o cortador de grama voltou à vida, com um estrondo, começando a avançar por volta da casa. Os vizinhos, Harold começou a dizer, mas o homem do cortador de grama apenas acenou alegremente e desapareceu. Lá na frente, o cortador de grama rugia e uivava. Harold Perkett recusava-se a olhar, como se com esse gesto pudesse negar o grotesco espetáculo que os Castonmeyer e os Smith, ambos malditos democratas, provavelmente absorviam aterrorizados, mas sem dúvida com aquela expressão de "eu não te disse" nos olhos. E em vez de olhar, Harold foi até o telefone, agarrou-o e ligou para a central de polícia, cujo número de emergência estava na etiqueta colada ali. Sargento Hall, disse a voz do outro lado da linha. Harold enfiou o dedo no ouvido livre e disse: meu nome é Harold Perkett. O meu endereço é a 1421 da East Endicott Street. E eu gostaria de dar queixa. Do quê? Eu gostaria de dar uma queixa de quê? Um homem, ele está estuprando e assassinando o meu gramado. E ele trabalha para um cara chamado Pan. E tem cascos no lugar dos pés. Sim, Sr. Perkett. Uma ideia lhe ocorreu. Eu gostaria de dar queixa de um caso de atentado ao pudor. Atentado ao pudor, Sargento Hall repetiu. Sim, há um homem aparando meu gramado e ele está, digamos, em pelo. Quer dizer que ele está nu? O Sargento Hall perguntou, polidamente incrédulo. Nu! Harold afirmou, agarrando-se desesperadamente aos restos do seu equilíbrio mental. Ele está despido, sem roupas. Ele está com a bunda de fora, no meu jardim, aqui da frente. E agora, será que dá para mandar alguém para cá? O endereço que me deu foi o 1421 da West Endicott? O Sargento Hall perguntou divertido. Este, gritou o Harold, pelo amor de Deus. E está afirmando com certeza que ele está nu? Consegue ver os seus órgãos genitais e tudo mais? Harold tentou falar, mas só conseguiu emitir um som engasgado. E o barulho enlouquecido do cortador de grama parecia ficar cada vez mais alto, sobrepondo-se ao universo inteiro, e ele sentiu ânsias de vômito. Pode falar mais alto? O Sargento Hall pediu. Há uma interferência horrível do seu lado da linha. A porta da frente de súbito se espatifou. Harold olhou ao seu redor e viu o colega mecânico do homem cortador de grama avançando pela porta. Atrás dele veio o próprio sujeito, ainda completamente nu, quase dominado pela total insanidade. Harold viu que os pelos pubianos do homem
eram de um verme intenso e viçoso. Ele girava o boné de beisebol na ponta de um dedo. Isso foi um erro de sua parte, companheiro, o homem do cortador de gramas disse em tom de censura. Você deveria ter ficado com o Deus abençoe a grama. Alô, Sr. Parkett. O telefone caiu dos dedos inertes de Harold quando o cortador de grama começou a avançar em sua direção, abrindo caminho pelo novo tapete Mohawk de Carla e cuspindo punhados de fibras marrons ao se aproximar. E Harold ficou olhando fixamente para ele, com uma espécie de fascinação do pássaro diante da cobra, até que chegasse à mesinha do centro. E quando o cortador de grama atirou-a para o lado, transformando-a numa das pernas em serragem e estilhaços de madeira, ele trepou por cima das costas da cadeira e começou a recuar na direção da cozinha, arrastando a cadeira em sua frente. Isso não vai adiantar nada, companheiro, o homem do cortador de gramas disse gentilmente. E também vai aumentar a sujeira. Então, se você pudesse me mostrar onde é que está a sua faca de cozinha mais afiada, resolveríamos essa história do sacrifício de um jeito bastante indolor. E eu acho que o bebedouro de passarinho serviria. E então, Harold jogou a cadeira no cortador de grama, que astutamente começara a flanqueá-lo, enquanto o homem nu atraía sua atenção, e saiu como um raio pela porta. O cortador de grama rugiu ao redor da cadeira, soltando fumaça, e quando Harold abriu com um empurrão a porta da tela da varanda e desceu às pressas a escada, ouviu-o, sentiu o seu cheiro bem nos seus calcanhares. O cortador de gramas arremessou-se rugindo do degrau mais alto como um esquiador, executando um salto, e Harold saiu em disparada pela grama recém-cortada, mas houvera cervejas demais, cochilos demais à tarde, e podia senti-lo se aproximando, e então em seus calcanhares, olhou por cima do ombro e tropeçou nos próprios pés. E a última coisa que Harold Parkett viu foi a sorridente grade niquelada do cortador de grama que o atacava, abrindo-se para revelar suas lâminas reluzentes e manchadas de verde, e por cima dela o rosto gordo do homem do cortador de grama, balançando a cabeça numa censura bem-humorada. Que coisa, disse o tenente Goodwin, quando a última das fotografias foi tirada. Fez que sim para os dois homens de branco, que saíam arrastando o cesto pelo gramado. Ele registrou uma queixa de um sujeito nu em seu gramado há menos de 2 horas. É mesmo? O guarda Coley perguntou. É. Um dos vizinhos também telefonou. Um cara chamado Keston Meyer pensou que fosse o próprio Parkett. E talvez fosse, Coley, talvez fosse. Senhor? É enlouquecido com o calor, disse o tenente Goodwin num tom grave e deu um tapinha na própria têmpora. Ah, a porra da esquizofrenia? Ah, sim, senhor, Coley disse respeitosamente. Onde é que está o resto dele? Um dos homens de jaleco perguntou. O bebedouro dos passarinhos, Goodwin disse. Levantou os olhos sombriamente para o céu. O senhor disse o bebedouro dos passarinhos? É, exatamente, o tenente Goodwin confirmou. O guarda Coley olhou para o bebedouro subitamente e quase toda a cor de sua pele se esvaiu. Maníaco sexual, o tenente Goodwin disse. Deve ser isso. Impressões? Coley perguntou com a voz embargada. Seria melhor você procurar por pegadas, Goodwin disse. Fez um gesto indicando a grama recém-aparada. O guarda Coley emitiu um ruído abafado com a garganta. O tenente Goodwin meteu as mãos nos bolsos e balançou-se nos calcanhares. O mundo, disse ele num tom grave, está cheio de gente doida. Nunca esqueça disso, Coley. Esquizofrênicos. Os rapazes da perícia dizem que alguém perseguiu Parkett em sua própria sala com um cortador de grama. Consegue imaginar uma coisa dessas? Não, senhor, Coley disse. E Goodwin olhou para o gramado meticulosamente aparado de Harold Parkett. Bem,
Como disse o sujeito ao ver o sueco de cabelos pretos. É com certeza um nórdico de cor diferente. Goodwin começou a caminhar ao redor da casa e Colin o seguiu. E atrás deles, o cheiro de grama recém-podada pairava agradavelmente no ar. Fim do conto.